Fala galera do YouTube, hoje eu vou contar a minha história como baterista. Eu vou falar de bandas específicas, coisas que me marcaram. Então já deixa seu joinha aí, vai no botãozinho azul aí do joinha, dá o like, vai inscrever-se aí no vermelho, dá essa força pro canal por favor e bora pro vídeo. Mas antes eu vou falar da história do Menino da Porteira, que é essa fazenda bonita aqui, onde eu fui criado. Eu fui criado lá até meus 8 anos de idade, fazenda bacana aqui, que foi do meu avô, passou para o meu pai. Meu pai era um fazendeiro, cuidava da fazenda direitinho. Tem que mostrar. A gente tinha gado, sabe? Fazenda que não tem gado, né? Complicado, né, gente? E eu já tirei leite de gado, pra vocês terem ideia. Eu andava a cavalo, meu pai ele produzia queijo. Eu tomava leite de verdade, sabe, gente? A gente não toma esses leites de caixinha que tem por aí hoje em dia, não. E eu vim de uma família muito humilde. Minha mãe, ela é professora de ensino fundamental. Ela foi ter a faculdade dela depois que a gente mudou pra cidade. Todo mundo já era mais grandinho. Essa aqui é minha mãe, dando banho nessa criança maravilhosa que sou eu aqui. Já tô mostrando nudes de cara, né? Pra mostrar que aqui é a coisa mais sem vergonha mesmo. Aqui na fazenda, banho de banheiro, coisa gostosa. Meu pai, um homem trabalhador, um homem do campo, que chegava da fazenda assim, deitava, a gente ficava tirando os carrapatos dele e tudo mais. Esse aqui é ele na varanda da casa, me segurando pelos braços, né? O filho dele aí, ó, fazendeiro também. Eu andava a cavalo, e para provar isso que eu já praticava desde cedo, tá aqui, ó. Marimbondo, o nome desse cavalo aqui. Tá aqui uma foto minha e da minha irmãzinha. Dois gadinhos aí atrás aí, e essa casinha lá no fundo é o chiqueiro da fazenda. Eu adorava esse cheiro de bosta de boi, de porco. Até hoje eu gosto desse cheiro, é incrível. Isso é uma coisa que faz parte de mim mesmo. E aqui é o jovem cowboy aqui, ó, mais velho, andando a cavalo. Isso aqui eu já trotei de cavalo, já postei corrida com meu amigo Flavinho na fazenda vizinha, né? Coisas do tipo, né? Aí chegamos na cidade. Na cidade o que acontece aqui, ó, Mercedes. Meu pai vendeu a fazenda. Aí nisso, minha família é muito católica, né? A gente ia sempre na igreja. Teve, acho que o Cerco de Jericó, o novo. Eu lembro muito bem que tinha a banda lá e a baterista Karine, que era uma missionária e tal. Ela tocava aquela roupa toda marrom assim, de missionária, aquela coisa toda, tipo, batina, né? Eu lembro da bateria, era uma bateria vinho, e era uma Matrix, eu lembro muito bem, assim, dela tocando, ela abrindo bastante a máquina de chimbal, tocando, aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei feito um louco aquele negócio. Aí com isso eu comecei a bater nas coisas da casa, a pegar latinha, ficar batucando, latinha de Neston e tudo mais. Minha irmã, Priscila mais velha, ela assistia muito Malhação, ela comprava os CDs da trilha sonora da novela. Malhação era muito pop rock, era na época que tinha Legião Urbana, Jota Quest nos CDs, e aí eu ficava acompanhando aquilo, eu montava meu kitzinho de latinha e ficava acompanhando. Aí nisso, em Diamantina, na casa do meu avô, minha mãe, meu primo Pablo, ele tinha um tarol, né? Minha mãe comprou esse tarol, e aí eu comecei com isso, tarol nas latinhas. Aí eu fiquei doido assim com uma bateria. Minha mãe me deu a minha primeira bateria, que foi uma bateria de brinquedo que eu ganhei com 9 anos de idade, que me deu a base para tocar uma bateria acústica, porque ela tinha pedal e tudo mais, né? Então foi a base. Nessa bateria aqui ela não durou muito tempo. Eu ligava o som, passava a tardezinha acompanhando o CD de Malhação da minha irmã, tocando, imitando os bateristas do CD, né? Que eu sou um músico autodidata. Eu comecei como autodidata, bicho. Eu comecei como autodidata, assim, na raça mesmo, na luta. Essa cidade que eu moro é uma cidade muito pequena, de 3.500 habitantes, então não tinha aula de bateria, não tinha nada disso. E eu fui tocar na escola, teve caso de tocar com essa bateriazinha na escola, um sonzinho pequeno assim, né? E eu tocando lá, aquela coisa de ensino fundamental, a galera curtindo, e foi show. Essa fase da minha vida foi muito legal também. Aí, no Natal, com 11 anos de idade, minha mãe me dá a primeira bateria acústica, que é essa azul aqui, ó. Inclusive ela aqui, ó, que me acompanhou até os 18 anos de idade como única bateria. Nunca teve bag, foi pra estrada comigo mesmo, até eu ganhar outras. Aí são minhas primeiras experiências musicais, foi na igreja, obviamente, que era o único lugar que tinha para tocar aqui numa cidade de 3.500 habitantes, né?
tocando na igreja e tudo mais. Eu toquei no carnaval da cidade, né? Aquela coisa meio de bateria de escola de samba. Meu primeiro trio elétrico aqui, ó, tá vendo? Bacana demais. Foi em Bezerra dirigindo o caminhão e a bateria toda amarrada, né? Pra não cair. Eu lembro que nesse dia eu fiquei revoltado porque eu passei na rua do meio aqui na cidade de Mercedes, senador Modestino Gonçalves. E eu lembro muito bem, Álvaro aqui, ó, vizinho aqui, ó, neto de Dona Salete e outras crianças aí, pegaram um spray de espuma, aquela espuma, sabe? Um spray de espuma, sei lá, e jogaram assim. Eu lembro que isso depois deu uma enferrujada no banco da minha bateria, que eu acho que eu não tive uma maldade e deixei, sabe? Deu uma enferrujada. Aí com isso, essa coisa de tocar autodidata, chegou uma idade, o pessoal falando do conservatório de música em Diamantina, eu tive que ir pra lá fazer um teste e tal. Isso foi praticamente nos meus 14 anos de idade, né? Praticamente isso aqui, ó, com 14 anos. Foi a primeira vez que eu subi num palco. Isso aqui foi no Festival de Calouros de Mercedes aqui, ó. Eu lembro que esse dia pra mim foi mágico, assim, foi lindo. Aí é porque eu vi que eu queria ser baterista mesmo. Eu lembro que essa bateria, a forma de afinar essa bateria aqui, do jeito que ela estava afinada, me influenciou muito. Até hoje eu uso essa forma de afinação, essa técnica que eu vi nessa bateria específica. Fui fazer o conservatório em Diamantina, morando aqui, pegava ônibus, viajava, botava na minha cabeça assim, ó, se você vai ser músico, você vai ter que acostumar com esse negócio de viagem. Então, você vai viajar de busão aí direto, né? Pra pegar, nem que seja para estudar, já vai acostumando, né? Pra quando for pegar a estrada com banda. Aí eu conheci o Mário, meu professor, ele pediu pra cantar a música do Jota Quest no teste lá, né? Eu que sugeri essa música, ele pediu pra bater palmas no ritmo lá, perguntou se eu tinha noção de bateria, claro que eu falei que eu tinha, eu toquei na bateria lá, a bateria branca do conservatório, que era uma Mapix Venus, né? Ainda tá lá. Aí nisso eu fui fazer o conservatório. O que aconteceu? Eu conheci a minha primeira banda de rock. Ele me indicou, aí que veio a banda Dame Três de Paus, a primeira banda de garagem de rock, que é uma banda que eu tenho muita coisa com ela, considero muito porque foi minha primeira banda, inclusive aqui tá na carteira aqui o cartão da banda. Eu tenho esse cartão até hoje, eu ando com ele para lembrar de onde eu vim, sabe? Para ter os pés no chão, né? Se um dia eu subir muito na carreira aí, lembrar de toda a minha história e tal, o cartão da banda aqui, tá sempre comigo. Aí nisso, aquela coisa de banda de garagem, tem até uma foto aí que eu vou mostrar, que é a foto do primeiro ensaio praticamente da banda, na casa da Natânia, na sala lá dos pais dela e tal, com essa bateria azul que me acompanhou. Inclusive aqui eu tenho um repertório aqui da Dame Três de Paus guardado, ó, 2010. Isso aqui foi quando eu toquei para a turma de ciências biológicas da minha irmã, foi no Armazém do Rosário, quando ele era antigo ainda, sabe? E aí, com a Dame Três de Paus, eu tive minha primeira experiência profissional com 15 anos de idade, de subir num palco, montar a bateria e passar o som inteiro e fazer um show. Foi a primeira vez, assim, sabe? Eu vim de Mercedes, meu pai levou a bateria no carro, a gente trouxe ela sem bag, nada. Montei lá, foi lindo. Eu lembro de eu discutindo com o cara do som lá, porque eu não entendia muita coisa, né? Discutindo a questão lá de passagem de som. E aqui eu tenho um registro maravilhoso do primeiro show. O primeiro show da Dame Três de Paus foi nesse dia aí, eu com 15 anos, minha primeira experiência em palco, tá lindo isso aqui, eu adoro ver isso aqui. Já vou mostrando aqui, ó. Aí o show já começa aquela coisa, né? Os orelhas já pede aí, já aponta para um fã nosso aí. O cara tá curtindo muito o show da banda. Literalmente, ele tá roubando a cena mesmo, assim, pra falar a verdade. Na época eu fiquei puto com o Vitor Nunes, que é o guitarrista da banda, no dia ele não pôde tocar, ele foi o Zorê, que tá tocando guitarra aí, ele não pôde tocar. Eu fiquei puto com o Vitor porque ele ficou filmando mais esse cara que a banda. Hoje eu não tô puto não, hoje eu agradeço, assim, sabe, porque ficou muito bom isso, assim. Tem altas pérolas desse show aí, primeiro show, cara, isso é especial. Foi uma tarde, foi mais ou menos 3 horas da tarde, foi um domingo. Ah, foi lindo demais. Solo de guitarra, Pink Floyd. Aí o garotão de 15 anos com bandana na cabeça, cabelo espetado, em correntona. Cara, isso aqui foi mágico demais. Nosso público fantástico, super animado. Eu falando qualquer coisa aí pra câmera, né? Porque
porque estava sendo filmado, não sabia o que falar. O som da minha bateria ficou muito massa nesse vídeo. Ah, garoto. Pra 15 anos até que tinha desenvoltura, não? O estilo rock and roll, na cidade aí, o rock me representava demais. Grande público. Vitor é o melhor cinegrafista, gente. Tem que agradecer esse cara demais. Essa música foi sugestão minha, eu adoro. É na versão do Guns N' Roses, né? Eu escutava muito esse tipo de rock na época. Natane. Esses pratinhos roxos, esses pratos roxos, foi presente da minha mãe também. Nessa época ela mexeu muito em mim. A Júlia, irmã do Vitor, que filmou isso aí. Pô, bicho. Era bem, assim, uma banda de garagem bem legal. Essa galera diferenciada aí, o público mais louco do que do Outstock. O pai da Natane aí pulando aí, ó, fazendo joinha. Nosso fã enlouquecido. A Júlia, a irmã do Vitor imitando o cara. Nossa, esse dia eu fiquei numa expectativa, achei que ia ter bem mais gente. Infelizmente não teve tanto, não. Tem um batera aí, ó, um colega de palco, ó, batera aí, meu companheiro, camiseta laranja. Minha mãe, minha prima Luana, meu pai, todo mundo prestigiando o show, Brancão, vizinho nosso. Mais uma vez o nosso querido fã, mostrando toda a sua desenvoltura, batera, tem um cara aqui dando uma de gostoso, achando que é forte pra caramba. Aí foi anunciado, né? Falaram meu nome, com certeza minha família que tá subindo desse jeito lá embaixo. Tocaram muito bem sexta-feira. Agora falar, Saul? Não, eu quero tocar. Não tinha muita coisa pra falar com 15 anos, né não? Cara, eu lembro que eu não gostava de pitch não. E Natane gostava, né? Eu não gostava muito, a gente tocava assim. Mas eu toquei direitinho e tal, e, ó, bacana isso aí, ó. Bacana. Pô, pra rock and roll é isso aí. Bateria com pele leitosa, com as peles que ela veio de fábrica. Olha só, meu prato roxinho. Esse aqui é o que restou desse prato roxo, ó. Hoje ele nem é roxo mais. Já era, assim, eu já escovei todo e comecei a tocar com você ali. Tocando Guns N' Roses, Felizes da Vida. Uma banda que me representa demais, me representou muito. Sentindo o verdadeiro rockstar. Essa também foi sugestão minha. Fiquei muito feliz com a bateria. Eu lembro que nesse dia a bateria estava andando demais. Eu tô até pedindo o Vitor aí, ó, indicando pra ele. Vou indicar agora, indicando pro cara que é o bumbo que tá andando, que ele poderia arredar pra mim, porque tava andando, eles praticavam aí da bateria. Balança pra caramba. Galera das antigas aí, Laís, Júnior, Vitor, conceito, pegando nosso público maravilhoso. Você sabe que não. Bruno, os dois eram gêmeos, né? O baixista é irmão dele. Será na época da Copa, Dunga Burro, que o Dunga foi expulso, né? Perdeu a Copa. Essa época aí. O Vitor sempre puxando o público pra frente, esse cara é demais. Créditos a ele, hein? Essa raridade aí. Essa câmera eu peguei com minha prima emprestada. Final do show, né? Da Dama em 3 de paus, eu dei uma passada rápida pelo Jack Boys.
Tem inclusive aqui um repertório, eu cheguei a tocar com eles pouco mesmo, assim, né? São bandas que eu passei e levei essa bateria azul, aí foi minha saída da Dama em Três de Paus. Isso foi quando eu tinha 18 anos, eu ainda morava em Mercedes, eu pegava o ônibus da faculdade para ir até o ensaio. Aí chegou uma pessoa que me ajudou muito, assim, quando eu fui para Diamantina, eu fui morar logo na casa desse senhor aqui, da foto, esse senhor simpático. Aqui são as bodas de ouro, foto das bodas de ouro dos meus avós. Eu morei com meu avô, minha avó já era falecida na época, esse senhor simpático aqui. Assim, foi um pai para mim, eu morei com ele. Todo mundo aqui de casa morou com meu avô, a gente tem muita gratidão por isso. Minha irmã, Priscila, morou primeiro, depois eu, depois Débora. Eu lembro que quando eu fui para Diamantina eu tive muita dificuldade para... Isso foi depois do ensino médio, né? 19 anos, eu tive muita dificuldade para arrumar lugar para tocar, porque todo lugar que eu chegava, eu incomodava os vizinhos. O primeiro lugar que eu arrumei para tocar foi na casa do meu tio Loca, lá no fundo da casa dos meus avós também. Tive problema, eu fiquei em 5 lugares diferentes. Depois o meu tio Sica ofereceu a casa dele, que hoje é um salão, né? Lá, um salão de beleza, me ofereceu a casa. Eu tive problema lá também com o vizinho brigou comigo, reclamou, bateu na porta assim, me ameaçou, gritou. Ele parecia que até, pra mim ele tinha algum problema, sabe? Da forma que ele agiu, não era uma coisa natural de uma pessoa conversar. Ele foi muito... A esposa dele até entrou no meio pra, né, acalmar o cara e tal. E na época eu tava com um projeto desses paralelos que eu tive. Depois disso, eu fui pra Seu Egídio, fui tocar lá na casa do Seu Egídio, aluguei um cômodozinho lá, fui com minha mãe, paguei acho que 170 no mês. Lá eu fiquei com a bateria lá, estudando, ensaiava. Aí infelizmente ele veio a falecer, ele ficou doente. Antes dele falecer eu já entreguei porque eu fiquei com medo de ficar lá e o cara, ele morava sozinho e falecer. Eu não conhecia nenhum parente dele. Aí nisso eu também já estava tentando vestibular para música. Eu tentei a primeira vez em 2012, praticamente antes de sair de Mercedes, antes de ir para Diamantina. Eu passei no Enem, mas eu tentei para licenciatura na UFMG. Era uma coisa que eu não queria e não sabia, né? Aí eu tentei, não deu certo, eu fui lá, fiz a prova de teórica de música, deu certo a pontuação, né? Porque desde quando eu entrei no conservatório eu estudei muito música, li partitura demais, teoria, escrevia os livros de teoria, as coisas interessantes. Estudava partitura, lia métodos de bateria, de caixa, tudo mais, sabe? E aí, não deu certo. Na segunda vez eu já fui tentar também. Aí minha mãe, com minha tia Maura, ela emprestou o cartão de crédito dela, né, lá em BH, comprou uma bateria eletrônica para mim, porque já não estava dando certo a questão da bateria acústica em Diamantina, ainda estava em Diamantina. Aí eu ganhei essa bateria eletrônica, minha mãe comprou, dividiu em várias vezes, foi um presentão assim. Aí eu fui tocar também na casa da minha tia Salete, por um tempo com essa bateria. Foi para depois mudar para outros lugares, morar sozinho, morar com minha prima Dani, lá era bateria eletrônica ainda, depois morar sozinho. E depois morar em outro lugar também, só com minha irmã Débora. Aí nessa época que eu ainda estava tentando vestibular. Mas no meio disso tudo, eu já estava terminando minha parte mais inicial do conservatório, já estava indo para o técnico, aí eu tive que fazer percussão, porque não tinha bateria no técnico, eu fiz percussão, estudei percussão com o Gleidson Lender durante 2 anos, fui parar na Orquestra Jovem Diamantina com ele lá e outros colegas. Toquei no grupo de percussão do Rio Querer também, que foi uma experiência bacana, né? Questão só de percussão. Aí nisso, eu tava andando na rua de Diamantina, um cara chamado Cirlan me chamou pra tocar numa banda de rock, pelo meu estilo, que eu andava de bracelete, cabelo espetado, corrente com cadeado e tudo mais. Tá aqui o cartão da banda, chamada Metrópolis. Foi uma banda de rock muito bacana, que eu fiz com o Davi Pietro. Aqui até um repertório da banda. Essa banda representou muito pra mim, foi muito legal a experiência de tocar rock. A gente mexeu muito com a cena do rock em Diamantina, junto com o Jack Borges. A gente bolou o primeiro Rock Fest, que continuou crescendo. A gente tocou no Armazém do Rosário, na Antiga Ilusão, que encontro de motociclistas.
entrevistas, tudo mais. Aí a gente ganhou também um festival, que teve, acho que foi a Turma de Odonto que fez, foi o primeiro show da banda Metrópolis, acho que vou até passar ele aqui. Foi o primeiro show assim, foi muito bacana também, a gente já tava com um som bem maduro, de tanto ensaiar, tocar com prazer e tudo mais. Aí nisso o Cirlan me indicou pro Rick Rodrigues, foi um cara que eu toquei muito, fiz muitos trabalhos, eu gravei com ele várias músicas, clipes, o DVD dele, Pra Sempre, eu gravei, inclusive foi com uma bateria que eu comprei, de tanto juntar cachê com ele, assim, de tantos shows que a gente fez, juntei cachê com eles, com o trabalho do Rick. E aí nisso eu fui comprando várias coisas, equipamentos e tal. Com a questão do curso técnico em percussão que eu estava fazendo com o Gleidson, surgiu a oportunidade de dar aula no Conservatório Estadual Lua de Mesquita, que foi quando o Cristiano tirou licença. Aí eu peguei as aulas de bateria e percussão dele. Aí eu dei aula, foi uma experiência legal, trabalhei com crianças, com adulto também. E nisso foi uma parte bem legal assim, Diamantina, que é onde eu dava aula, tocava na orquestra, fazia parte do grupo Rio Querer, tocava com a Metrópolis, o Rick Rodrigues, e dava aula durante a semana e fazia show no final de semana. Então assim, era um negócio maravilhoso. E é isso associado ao curso técnico de música que eu fazia. Aí nisso eu fiz vestibular umas 3 vezes, na terceira vez eu passei. Foi minha tia Maura que me levou para fazer a prova, inclusive. O povo achou que ela era minha mãe, ela estava me arrumando todo, me deixando todo arrumadinho, olhando se meu cabelo estava ok para eu entrar e apresentar para a banca de percussão a prova. Eu passei em primeiro lugar na época, ampla concorrência, fiquei super feliz. Aí com isso eu tive que ir para BH morar. Mas antes de morar, essa pessoa aqui, que é minha tia, pessoa maravilhosa na minha vida, ela me chamou para morar com ela, né? Ela estava mudando de um apartamento para uma casa e estava sobrando um quarto. Ela falou com a mãe assim que ela imaginava que eu poderia morar ali com ela naquele quarto, e foi só alegria dali, entendeu? Começou meu curso da UFMG de percussão, eu tive várias coisas bacanas como grupo de percussão, foi uma experiência muito bacana, né, de repertório de percussão. E por que percussão? Porque agrega muito para a bateria, querendo ou não, a bateria é um instrumento de percussão, tocar a percussão erudita, que é o meu curso bacharelado de percussão erudita, agrega muito. Lá dentro eu tive experiência de tocar com orquestra, eu toquei com a Big Band, fiz espetáculo umas 3 vezes do Carmo Branco, foi maravilhoso. A gente foi gravado pela Rede Minas, tocamos no festival do FMG e tudo mais. E também no decorrer, eu estava muito tempo sem tocar, eu estava 1 ano sem tocar, com banda nenhuma lá em BH, ninguém me conhecia, eu só estudava. Eu conheci um cara chamado Castório lá dentro da faculdade, um baixista. Esse cara começou a me indicar para vários trabalhos, eu comecei a tocar um pouco de sertanejo com ele, nisso a gente teve vários trios de música instrumental, que a gente achava legal isso, até que chegou no trio que eu mais considero, que fiquei por mais tempo, que a gente realizou coisas legais, e foi 2x1 trio, com o Castório, que chamou o Wallace Gomes, era eu e o Castório e o Wallace Gomes no violão. Com 2x1 trio, eu ganhei o BDMG, o Jovem Instrumentista, sabe? Eu ganhei 35 aulas pagas pelo governo, assim, pelo BDMG, para escolher o professor que eu queria na BH. 35 aulas com quem eu quisesse ensinar dentro de BH. Aí eu fiz aula com o Santiago Reiter, cubano. Com ele aprendi muita coisa. E eu toquei no concerto final do BDMG lá, que tinha o Márcio Bahia também. Na foto eu tô até com o Márcio Bahia do lado. Eu toquei a música Saul com Salsa Diamantina, que foi uma homenagem que o Santiago fez pra mim. Ele compôs essa música pra mim, porque eu vim de Diamantina, estudei Diamantina, né? Com 2x1 Trio, a gente fez parcerias com o Ryan Toledo, a gente tocou na Rádio Inconfidência Mineira pra divulgar vários shows, no Sesc Paládio, Cine Teatro Brasil. A gente tocou com Chico Amaral também, no conservatório, né? Foi uma experiência muito bacana que o trio trouxe pra mim. Nesse meio tempo morou minha irmã e eu, no apartamento da minha tia Maura, que ela alugou pra gente com um preço muito camarada. No meio disso tudo aconteceu o seguinte, o Castório me indicou pra tocar na banda Baile Sputnik, que é uma banda bem tradicional e tal, de BH também. E ali que eu comecei a ter uma coisa bem profissional, de viajar com ônibus da própria banda, que a banda tinha o próprio equipamento, ela tinha o próprio som, os técnicos, holds. Aí eu toquei com minha bateria amarela, sabe, até na foto ilustrada.
E aí no meio disso tudo, minha irmã casou, eu fiquei sozinho na casa, o quarto dela, eu fiz o meu estúdio, tudo na raça. Eu fui lá na UFMG, tinha uma escola lá da UFMG que estava desfazendo de espumas acústicas de uma sala lá, e eu peguei tudo. Eles iam jogar fora, eu enchi tudo, carreguei tudo, peguei, chamei o Uber, o cara do Uber ficou louco comigo, eu enchi de almofada no banco do cara, sujou tudo, no porta-mala. Essas espumas me custaram R$7, que era da UFMG também. Aí nisso tudo eu construí meu estúdio com muita garra, muita luta, comprei cola de sapateiro, colei as espumas na parede, peguei a escada do prédio, colei no teto sozinho, fiz tudo, coloquei a cortina, tatame no chão, compensado de madeira, construí o estúdio todo na raça. Esse Sputnik eu fui pra banda Scorpions, e nisso é a coisa mais profissional ainda, eu fiz mais viagens, lá tinha a própria bateria da banda, né? Que tinha um Rhodes que montava, nunca tive Rhodes para montar para mim. Então eu tive essa experiência, eu comecei a fazer vários shows até então. E atualmente eu estou aqui em Mercedes, comprei na quarentena como todos os brasileiros. Não estou fazendo show, não estou tendo aula, então estou aqui confinado na casa dos meus pais. Bom, pessoal, apenas concluindo minha história, eu vim de uma família muito simples, né? Fui criado na zona rural, depois eu fui para uma cidade pequena. Minha história é uma história de muita luta, assim, com a música, né? Eu me apaixonei com o instrumento, eu era criança, não tinha o instrumento, eu fiz bateria de latinha, eu tive investimento da minha família e tudo mais. Mas o que eu quero deixar é o seguinte, eu sempre segui muito nos meus sonhos, com a música e tudo mais. E é uma coisa que a gente sabe que não é fácil, que você tem que estudar, dedicar muito. Eu sempre estudei muito música, assim. Eu comecei como autodidata, mas eu fui estudando muito, sempre dediquei. E o que eu quero deixar é o seguinte, você tem que dar sempre o seu melhor, não se deve comparar com ninguém, que cada um teve uma realidade diferente. Você deve lutar, jogar com as cartas que você tem, entendeu? Então eu espero que esse vídeo sirva de exemplo para muitos bateristas, pessoas que estão começando a carreira. Eu ainda estou lutando muito ainda, né? Eu não formei, eu ia formar agora, mas a pandemia me impediu. Então, assim, eu estou conquistando muita coisa bacana pelo tempo, da realidade que eu vim, pela idade que eu tenho. E eu sei que ainda vou conquistar muita coisa legal, porque eu faço isso tudo com muito amor, com muita força, muita garra, né? E eu agradeço aí quem assistiu o vídeo até então, eu espero que isso sirva de lição, inspiração para alguns músicos, outras pessoas que querem perseguir os seus sonhos.